Senhoras e senhores, quero agradecer a todos os que visualizaram as mensagens proféticas. Aqui é Marco Melo e esse canal é Marcos Melo Melo, Razões para Crer. Então se inscreva nesse canal e você terá mensagens da Bíblia Sagrada, estudos proféticos com temas especiais. Nesses 50 anos de vida que estou completando em maio agora, esse mês, eu resolvi comemorar pregando a mensagem profética. Hoje o tema é bem interessante, é um dos temas mais polêmicos de toda a Escritura. Eu quero ler Mateus capítulo 5 e o versículo 8, quando Jesus estava no Sermão da Montanha e pregou as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um texto bem interessante. Hoje eu quero que você estude comigo. Veremos as três pessoas da Trindade no céu ou apenas Jesus? Veremos as três pessoas da Trindade no céu ou apenas Jesus? Isso é um tema apologético, é um tema de estudo que ao longo dos anos muitos pregadores têm discutido esse tema. É o seguinte, alguns mestres da Bíblia, teólogos, eles têm a opinião de que no céu todos os santos de todas as eras só verão Jesus Cristo e falarão com ele. Eles dizem que Deus é Espírito, por causa de João, capítulo 4, versículo 24, diz que, já que Deus é Espírito, então ninguém pode ver ele. Ele é como se fosse invisível aos olhos, tanto de humanos como de seres espirituais. Mas não é o que a Bíblia diz. Então hoje vamos aprender. Primeiro, sei que falar da Trindade aqui, e nós vamos ainda estudar muito esse tema, a Trindade é um dos temas mais enigmáticos da Bíblia. A Trindade é um mistério, mas isso não quer dizer que essa doutrina ela não seja real. Todas as doutrinas da Bíblia são incompreensíveis, porque, claro, falar sobre Deus, nós somos humanos, seres finitos. Quando nós falamos de Deus, é quase impossível meditar nas coisas de Deus. O que Deus escreveu para nós na Bíblia foi o suficiente para entendê-lo, apesar de ninguém entender Deus. Mas a única disciplina, matéria que o mundo tem para explicar quem é Deus é a teologia. E é por isso que eu amo a teologia. Então veremos as três pessoas da Trindade no céu ou apenas Jesus? Eu concordo com o pastor Gutierrez Siqueira. Ele é um escritor, já escreveu vários livros, tanto na CPAD, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como em outras editoras, como a editora Carisma. E eu tenho muitos livros dele, e ele é um pregador pentecostal, um teólogo pentecostal. E no jornal Mensageiro da Paz, de maio de 2020, maio de 2020, o Gutierrez, pastor jovem, Gutierrez Siqueira, que é um dos maiores escritores no momento, Revelação, ele respondeu a pergunta de Josimar da Cunha pelo e-mail: veremos as três pessoas da Trindade no céu ou apenas Jesus? Eu respondo: ao longo dos anos, nós veremos os três. Nós veremos Deus e falaremos com Ele. Veremos também Jesus e falaremos com Ele. E também nós veremos o Espírito Santo, já que o Espírito Santo é real, é uma pessoa real. Ele tem forma. Ele
vai estar sentado no trono. Agora ele está na terra, nos ajudando a vencer todo o mal, a pregar o evangelho. Como ele está aqui, ao nosso lado, para testemunhar sobre essa palavra. Então, no céu, nós veremos os três. Quando formos arrebatados, que entrarmos nos céus, Jesus Cristo vai nos apresentar ao Pai, Deus, e também ao Espírito Santo que tem subido com a igreja. É um dos temas mais especiais da Bíblia. O cristianismo é monoteísta, só crê em um Deus único e poderoso. Mas nós temos Jesus, que é Deus. O Espírito Santo também é Deus. E Deus também é Deus. Não é triteísmo. Nós estamos falando que cada pessoa é separada. Nós teremos um trono para 3 pessoas sentadas. Deus tem forma, o Espírito Santo também. E Jesus também, como ele veio à Terra, também tem forma. Nós não vimos Jesus, mas nós temos relatos de historiadores e sabemos qual é a forma, a imagem dele. E essa é uma pergunta interessante. Já que nós somos 3, matéria, alma e espírito. Deus também é 3. Só que são pessoas separadas. Cada pessoa é Deus. Mas o tema hoje é se veremos as 3 pessoas da Trindade no céu. Alguns pastores, alguns doutores e pregadores acham que não. Porque às vezes não entende João 4,24, que a Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A palavra espírito não quer dizer invisível. Deus é espírito. Deus está sentado no trono. Daniel viu o ancião de dias, o ancião sentado no trono. João no Apocalipse também viu Deus no trono sentado. Deus, ele nos criou e um dia ele quer todos nós perto dele. Então, não seria se Deus nos criou, ele quer que nós estejamos perto dele. E Jesus disse, em João 14, de 1 a 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, já teria dito a vocês, eu vou preparar mansões para vocês. E eu vou vir buscar vocês e levar para o céu, para junto com o Pai. Então, junto com o Pai. Então, nós vamos estar perto de Deus, nós vamos ver Deus. Mas, Marco, nenhum mortal pode ver Deus. Claro, a Bíblia está dizendo que ninguém mortal pode ver Deus. Mas depois, na outra dimensão, segundo os físicos, os astrônomos, os cientistas, eles descobriram que o universo tem 11 dimensões. E nós entraremos na 3ª dimensão. Estaremos nos portões do céu. E eu quero abraçar o meu Deus. Eu quero abraçar Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz. Ressuscitou ao 3º dia. Eu quero ver o Espírito Santo também e o abraçá-lo. Por que não? Ele me ajudou tanto na terra. A teologia não é complicada. Complicada às vezes é o leitor, aquele que está estudando a Bíblia. É bom não espiritualizar tudo. Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse texto não tem nada de metafórico. Esse texto é literal. Eu convido você agora, depois da mensagem profética, tem coisa mais importante do que nós nos consolarmos numa época como essa. Já chegamos a 410 mil pessoas mortas por um vírus terrível que apareceu no planeta Terra. Já matou essas pessoas, 410 mil vidas nesse país chamado Brasil. E eu, Marco Melo, quero apresentar para vocês. Nossa esperança é o céu. Nossa esperança é a Trindade. Se nós nos agarrarmos nos assuntos espirituais da eternidade, nós teremos alegria. Nós teremos poder de vencer o medo. Eu vou ver Deus. Apocalipse. Esse livro aqui, Apocalipse, versículo por versículo, do pastor em memória, porque ele faleceu,
pastor das Assembleias de Deus, pastor Severino Pedro da Silva. E ele comentando o Apocalipse, no capítulo 21, 22, ele diz que também a Bíblia diz que nós veremos a Deus. Então é muito interessante. Vamos ler o capítulo 21 para a gente finalizar a mensagem. Deixa eu procurar para vocês, eu recomendo para vocês, Apocalipse, versículo por versículo, muito bom. Você vai aprender coisas incríveis sobre a palavra profética. Apocalipse capítulo 21, deixa eu ir no 21 aqui para ver. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Muito interessante o que a Bíblia diz. Então leia a Bíblia. A palavra profética é muito valiosa nesses dias. Nós devemos ler a Santa Palavra. Ela é inerrante. Ela é a palavra de Deus. Na cidade santa, onde nós iremos habitar. Meu Deus. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. É o trono de Deus e do Cordeiro. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Verão o seu rosto. Na época de Êxodo, no capítulo 33, versículo 20. Na antiguidade, ninguém podia olhar para Deus e viver, principalmente os mortais. Deus agora é invisível para os mortais. Mas isso será, meu Deus, alterado na nova era. Assim como Cristo foi mediador do que se pode conhecer de Deus, de sua existência e do seu caráter. Assim também, ele terá uma função na eternidade. Assim veremos a Deus face a face, como ele é. É o que a Bíblia diz. Então, depois da mensagem, eu quero orar por você. Deus, através desse canal, converte vidas, salva vidas, opera maravilhas em muitas cidades, em muitas pessoas. Ó Deus, perdoa os pecados dessas pessoas que estão ouvindo e aceitando Cristo como Salvador. Opera maravilhas, perdoa os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Ó Senhor, sabemos que quando chegarmos ao céu te veremos face a face. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Deus se pode ver, mas quando estiver no céu, onde habita a ti, Senhor, somente. Obrigado, meu Deus, por eles. Amém. Eu te agradeço. Amém.